Amém, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Uma Bíblia aqui, letra grande, hoje vou ficar com ela. Meus irmãos, nós temos nas oportunidades que temos pregado aqui na igreja, trazido uma série de mensagens sobre o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. Já falamos aqui sobre Deus, já também falamos sobre Jesus Cristo, a última sobre o Espírito Santo, e nesta noite, sobre o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã, eu gostaria de falar sobre a realidade do pecado. Todo cristão entende, compreende que existe pecado, que os homens são pecadores. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5. Versículo de número 12. Romanos 5, versículo de número 12. Apenas este versículo que nós queremos ler com os irmãos. E logo após fazemos mais uma breve oração. Diz a palavra do Senhor: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vou repetir o texto. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Oremos. Santo Deus, diante da Tua face nós estamos, ó Senhor. Por meio de Jesus Cristo nós erguemos as nossas vozes a Ti, ó Pai. Reconhecendo, meu Deus, a nossa total dependência do Senhor. Reconhecendo, ó Deus, que somos o Teu povo e por isso, ó Pai, precisamos da Tua direção. Ó Deus, necessitamos do Teu agir em nós e a nosso favor. Ó Deus, nesta noite, concede-nos o entendimento da Tua Santa Palavra. Nos dirige, Senhor, de tal maneira que sejamos, ó Pai, consolados por Ti nesta noite, sejamos edificados, exortados conforme aprouver a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu rogo por cada um aqui presente, por aqueles que, junto conosco, estarão refletindo na Tua Santa Palavra, Deus. Por meio de Jesus, ó Pai, nós te fazemos esta oração. A realidade do pecado, meus irmãos. O certo e errado se estabelecem socialmente, seja através de um conceito filosófico, ideológico ou religioso. Nós temos um padrão de o que é certo e do que é errado, devido a um ou outro ponto de vista, no nosso caso, o religioso. Pecado nada mais é que um erro. Às vezes o termo pecado se torna banal no nosso uso e deixamos de encarar o que de fato se trata, ou que o pecado aponta e nos diz. Como cristãos, é preciso termos consciência de nossos erros e das consequências dos mesmos na nossa vida e na vida dos outros. O homem em geral precisa entender que o padrão de certo
é estabelecido de maneira absoluta pela divindade. Esta é a nossa crença. Isto é o que apregoamos por mandamento divino. Alguém pode estabelecer o que é certo ou errado por uma ideologia que seja ela qual for, ou por um princípio filosófico, seja ele qual for, mas nós estabelecemos para o homem o que é certo ou errado pelo nosso entendimento e crença que existe um Deus absoluto, legislador, Senhor, que estabelece para os homens o que é certo e o que é errado. Por isso nós apregoamos os mandamentos de Deus para todo e qualquer homem. Não há racionalidade moral e ética de certo e errado quando o fundamento é relativista e não absoluto. Isto é, o que é certo hoje poderá ser errado amanhã e vice-versa. Este pensamento relativista faz com que aquilo que é certo pode ser hoje certo, mas amanhã não. Ora, pois, se o errado pode vir a ser o certo e o certo pode vir a ser o errado, em uma constante mudança relativista, destrói-se qualquer padrão mínimo de razoabilidade de certo e errado, criando uma miscelânea de verdades e mentiras, justiça e injustiça, certo e errado ao gosto do freguês. Então essa constante mudança é uma mudança que pode partir por outros princípios, não pelo princípio que nós cremos de certo e errado, que é Deus imutável, o Deus que é absoluto, o Senhor que estabelece princípios éticos e morais de vida. Nós defendemos, por isso, na sua cabeça, meu irmão, diante do mundo que é cada vez mais relativista, nós defendemos padrões absolutos do que é certo e errado, com base em um padrão absoluto superior, isto é, Deus. Então, o certo e errado é o que Deus estabeleceu e estabelece como certo e errado. Pecado, portanto, é qualquer desvirtuamento do que foi estabelecido por Deus como padrão de certo ou errado, a ser seguido ou rejeitado por nós, pelos homens. Na estrutura familiar, por exemplo, os pais devem vigiar este padrão, ensinar os filhos e os discipliná-los com o intuito de educá-los a seguirem os padrões divinos. Na igreja, deve também haver uma vigilância constante desses padrões, sendo ensinados e cobrados por meio da disciplina eclesiástica de todo e qualquer membro, dentro do escopo religioso da espiritualidade, na busca da obediência às leis de Deus. No mundo ou no meio secular, o Estado é ministro de Deus, diz Paulo aos Romanos, para disciplinar o malfeitor pelos seus crimes, erros cometidos contra o seu semelhante. Deus trata o pecado como algo tão sério que nestas três esferas a vara da correção deve ser aplicada, dentro do alcance que cabe a cada uma delas, mas todas com um padrão estabelecido de certo e errado pelo próprio Deus. Ao assassino ou a qualquer outro crime, por exemplo, cabe as duras penas da lei estabelecidas no Estado como punição. No âmbito da igreja, cabe a disciplina eclesiástica visando ao arrependimento. Na família, visando a educação dos filhos. O pecado é, antes de tudo,
uma ofensa ao legislador supremo, Deus, mas também a alguns deles. É um erro no plano horizontal, isto é, um mal ao nosso semelhante. E eu gostaria, dentro deste padrão, dentro dessa dualidade, tratar dos dois aspectos em relação ao pecado. E o primeiro aspecto disso é: existe diferença entre pecado e pecado. Existe diferença entre erro e erro. Deus não trata todos os pecados de maneira igual em determinado aspecto. Eu quero falar nesta noite. Não é pelo fato de todos os pecados serem graves, em seguida, nesta noite, uma ofensa a Deus, que todos são tratados da mesma maneira. Porque há diferença de pecado e pecado. O Catecismo Maior do Westminster, um documento cristão muito importante, eu acho que todos deveriam ter acesso, vocês podem ter acesso pela internet, expressa muito bem o que eu quero dizer aqui. Na pergunta, ou na questão de número 150, diz assim: são todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Aí eles respondem: todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmos, e em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. E aí ele cita alguns textos. Na questão 151 ele diz: quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Eu não vou responder. Se quiser depois podem ver isso lá. Não nos interessa aqui falar nesta noite. São 4 pontos que eles respondem essa questão dos agravantes. Eu vou explicar aqui de uma outra maneira. Deus trata diferente, assim como nós tratamos os erros dos nossos filhos. Há erros dos nossos filhos que merecem apenas uma chamada de atenção, mas há outros erros que a palmada é bem-vinda. Há erros, crimes cometidos que a punição é mais pesada do que outros, como também há erros na igreja que carecem de uma disciplina maior, enquanto outros apenas de uma exortação. Provérbios 6,16 diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia. Está falando no versículo anterior. E a 7ª, a sua alma abomina. Um outro texto que a gente pode tirar como referencial disso é: disse-lhe, pois, Pilatos, Mateus, texto de Mateus, disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus. Isso está em João. E esse texto é o de João. Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Agora preste atenção no que ele diz depois. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus não está dizendo que o pecado de Pilatos é pequeno, o que é insignificante, o que Deus não lhe cobrará. Mas está dizendo que os agravantes que levaram Judas a traí-lo, que foi apóstolo, andou com Jesus, viu os sinais miraculosos de Cristo, teve toda a instrução do mestre, mas mesmo assim traiu, seu pecado seria julgado de maneira mais dura pelo próprio Deus. Maior pecado tem. Um outro texto que nós podemos encontrar claramente sobre essa diferenciação é um texto em Mateus, quando Jesus fala com os fariseus. Ele diz: não conteis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Esse é no sermão do monte. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota do tio da lei se omitirá,
sem que tudo seja cumprido. Qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, isto é, a diferença entre mandamentos e mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. O texto que acabou de citar sobre os escribas: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o heno e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Claramente nesses textos são feitas diferenciação dos mandamentos de Deus. Há coisas mais importantes, coisas menos importantes. É um assunto que eu irei tratar futuramente sobre conosco com visão cristã. É sobre as leis de Deus com a igreja. E uma das coisas que nós precisamos entender é que dentro dos mandamentos divinos, por exemplo, que Deus nos dá na proteção dos animais, não são superiores os mandamentos que Deus fala em relação ao seu semelhante, aos homens. E muitas vezes nós vemos aí que o mundo distorce as coisas. Por exemplo, a lei de Deus manda preservar? Manda. Obviamente sim. Em um certo sentido, não tem a pregar por aí. Mas, por exemplo, hoje, se você quebrar um ovo de tartaruga, a coisa está feia do seu lado. Mas essas mesmas pessoas defendem o aborto. Ora, o animal é mais importante do que o ser humano. As leis de Deus tratam com diferenciação. Mas isso fica para uma outra oportunidade, que a gente vai tocar nesse assunto. Meus irmãos, na lei de Deus podemos ver claramente que não há não só mandamentos iguais, como não há a mesma punição para tipos de pecados diferentes. O Estado, por exemplo, como ministro de Deus, deve estabelecer leis justas que diferenciem crimes e suas devidas punições. Exemplo: Deus, em sua lei, no Antigo Testamento, diferenciava pecado de pecado. E o exemplo que eu quero dar é, por exemplo, a morte, o assassino. O assassino era julgado com pena de morte, mas o roubo, que também era um pecado, era julgado com restituição. O texto de Números diz assim: e não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Agora veja o que diz em relação ao roubo: o ladrão fará restituição total, e se não tiver o que pagar, será vendido pelo seu filho. A penalidade é diferente. Está lá no caso do ladrão, Êxodo 22:3. Havia toda uma legislação para isso, inclusive para os crimes de homicídio que não tivesse certeza que uma cidade de refúgio, para que o suposto homicida pudesse esconder ali, ficar ali, ninguém fizesse mal a ele, até ser julgado se realmente ele tinha sido homicida ou não. Para o roubo também havia diversas leis, os irmãos que leem no Antigo Testamento vê isso. Por exemplo, se você roubasse algo de alguém, um boi, e o matasse, vendesse a carne e tal, e pudesse restituir o mesmo animal, a pena seria devolver 5 bois. Mas se você fosse pego ainda com a mão na boquinha, vamos dizer assim, e tivesse ainda de posse com o bem roubado, você devolveria aquele bem e daria mais um àquele que restituiria com mais um, ou seja, o que você roubou e mais um. Não havia toda uma legislação de diferenciação dessas coisas lá no Antigo Testamento. Na igreja, meus irmãos, para não ficar só no Estado, na igreja não é diferente. Por exemplo, havia muitos problemas, entenda, pecados na igreja de Corinto, por exemplo, como dissensões, brigas, invejas e por aí vai. Mas houve um tipo de pecado que o tratamento foi muito duro: a excomunhão, visando a possível restauração. Está lá no capítulo 5 de 1 Coríntios. Paulo repreende a
igreja por diversos erros, mas tem um erro que ele não suporta, segundo os padrões de vida. E ele diz, e veja, que é um pecado sexual, e nem todos os pecados sexuais são iguais também perante a lei de Deus. Por exemplo, o estuprador era tipo de morte, mas quando acontecia um pecado entre uma relação sexual entre um casal que não era casado, era um outro tratamento que era dado. Havia diferenciação. E nesse caso de Coríntios, Paulo chama até os incrédulos, ele diz, olha, há imoralidade no meio de vocês que nem eles suportam. Foi o cara possuir a esposa do pai. Nem os incrédulos eles suportam isso. Quanto mais a gente bota para fora esse cidadão aí, até que ele se entrega a Satanás, até que ele se arrependa e o Espírito seja salvo pelo Senhor. Diante disso, meus irmãos, eu quero dizer que Deus trata com cada um de nossos pecados, com os diferentes pecados que nós cometemos. É por isso, tire da sua cabeça a ilusão de que eu já pequei mesmo nisso, então não custa nada fazer mais aquilo. Porque Deus vai tratar com cada um deles e pode ser diferente, de maneira diferente. A mão dele poderá pesar sobre você, quando menos você espera. A igreja de Corinto estava muito mal acostumada. Um dos pecados que levou muitos à morte e a outros à enfermidade foram a blasfêmia na ceia do Senhor. Deus tratou com muitos irmãos ali. Não temos desculpas a nós mesmos, porque já cometemos um erro, cometer outros, ou mesmo consequentemente. Segundo lugar, ou a segunda coisa que nós queremos, o segundo aspecto, ou nós queremos destacar nesta noite, é que Deus trata todos os pecados de maneira igual. Ora, parece uma contradição, mas eu vou explicar aqui. Quando nós falamos que Deus diferencia pecados, eu estou falando de como Ele julga esses pecados que nós cometemos diante dele, do nosso semelhante, na nossa vida aqui terrena. Porém, meus irmãos, na perspectiva relacional que os homens têm com Deus, todo e qualquer pecado quebra a comunhão com o Senhor. Seja ele uma simples mentira ou um assassinato. Todo e qualquer pecado é uma afronta à santidade e majestade de Deus. E todo e qualquer pecado é rebelião contra Deus, e está debaixo da sentença de morte divina e separação eterna do Criador. E foi o texto que nós lemos. Por um pecado, por um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, e todos os homens pecaram. É desse pecado universal, é desse pecado em que se estabelece o rompimento relacional de todos os homens com o seu Criador. Nesse sentido, todo e qualquer pecado é rebelião. E, portanto, todo e qualquer homem pecador está debaixo de maldição e de perdição eterna. Isso aqui faz com que caia por terra aquela máxima ou senso de justiça que alguns têm. Quando diz assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Mas se você errou diante de Deus em alguma área, seja ela qual for, você é culpado diante do Senhor. Qualquer erro que você tenha cometido diante do seu Criador é uma transgressão gravíssima, cuja sentença é a morte e danação eterna. Deus é severo, sim, meus irmãos.
Como você não sabia disso aí? Considerai tanto, diz Paulo, a severidade e a bondade de Deus. Literalmente o texto de Romanos diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás guardado. O julgamento de Deus em relação ao pecado, ao erro humano, não é relativizado. Ele estabeleceu um padrão para julgar, e há de julgar todos os homens por esse padrão. E esse padrão de justiça é reto e imparcial. Não há quem possa escapar, pois não há um justo sequer diante dele. Talvez alguns aqui olhem para si mesmos e digam nessa noite: como escaparei do juízo divino naquele grande e terrível dia? Como escaparei se eu sou pecador? Como escaparei se não há um justo um sequer? Convido você a entoar conosco, com aqueles que já têm fé em Jesus Cristo, aquilo que já constatamos um dia e que o apóstolo Paulo expressa muito bem: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos 7, 24, 25. O próprio Deus, meus irmãos, que julga com severidade e equidade, é o Deus que manifesta a sua bondade gratuitamente através da redenção e perdão que há em Cristo Jesus. Em Cristo, todos os nossos pecados são perdoados e todas as sentenças que estavam sobre nós já foram imputadas sobre Ele lá na cruz. Portanto, vinde hoje e prostrai-vos diante daquele que manifesta o seu amor pacientemente e que com graça nos chama ao arrependimento e fé. Vinde agora, pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. São palavras do apóstolo Paulo aos Romanos. Guardemos isso nesta noite. Deus estabelece o que é certo e errado. Trata e julga cada pecado individualmente e de maneira distinta. Assim como nós tratamos os nossos filhos, assim como o Estado trata o malfeitor como ministro de Deus, assim como a igreja trata os pecados no seu meio, fazendo diferenciação em pecado, Deus faz no juízo. Por outro lado, o Deus que é santo e Senhor absoluto, julga com condenação eterna a todos os homens, pois o referencial é Ele mesmo em santidade, e todos que pecaram ou erraram contra Ele estarão condenados à morte. E só há uma única saída: Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus justo, Filho de Deus, que cumpriu em justiça os mandamentos divinos, a lei de Deus, é nele em que nós podemos nos refugiar. E graças a Deus, por aqueles que estão em Cristo Jesus, e graças a Deus por aqueles que se rendem a Cristo Jesus, e graças a Deus pela benignidade de Deus manifesta em Cristo Jesus para conosco, porque em Cristo temos a remissão e perdão de
todo pecado. Que nesta noite não saia daqui com a mentalidade que você não será julgado um dia, ou daqui a pouco, ou a qualquer momento. Deus julgará o pecado que andas praticando. Mas Deus também tem perdão para todo e qualquer pecado que você praticou. Se renda a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Oramos. Santo Deus, diante da Tua palavra, Senhor, nós reconhecemos, ó Senhor, a nossa pequenez, o quanto somos indignos do Senhor, mas reconhecemos também por Cristo. O Senhor nos põe em uma posição de privilégio, como homens idôneos, homens e mulheres idôneos, santos, separados para Ti, justificados e, portanto, justos diante do Senhor. E nós te louvamos por isso, porque o mérito é de Cristo, a graça nos alcançou. Ó Pai, nós te louvamos porque o senso de justiça e padrão absoluto de verdade o Senhor estabeleceu para reger os homens nessa terra. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor julga com equidade erros e erros. O Senhor condena os assassinos, os ladrões, a prostituição e tantos outros pecados, segundo a medida que o Senhor estabeleceu para cada um deles. E nós te louvamos porque a medida que o Senhor pôs para cada um deles é justa. Diante disso, Senhor, nos dá discernimento espiritual, para que as tuas leis povoem a terra, para que os teus princípios absolutos de verdade sejam estabelecidos na terra. Ó Deus, faz-nos enxergar o nosso papel como sal e luz do mundo. Faz-nos compreender, Senhor, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, controla e nos dá mandamentos para isso, para que não só nós, como Igreja do Senhor, cumpramos em Cristo Jesus, mas que também o Senhor chama, ou manda, ordena a todos os homens a se arrependerem e se enquadrarem nessas leis. Leis tais que julgarão cada um. Ó Pai, reconhecemos que o Senhor é legislador por excelência, que o Senhor estabeleceu princípios justos e santos para os homens. Que estes princípios sejam apregoados em todo e qualquer lugar, e que homens venham ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, se refugiando lá na cruz, ó Senhor. Ó Deus, que nós possamos resistir ao mal cada vez mais, Senhor, com ideologias contrárias às tuas leis e aos teus princípios, com princípios relativistas, que nada, Senhor, meu Pai, se assemelha aos teus princípios, que tem em Ti mesmo o padrão absoluto de verdade. Nos fortalece, Senhor, como igreja tua, a não fraquejar diante de um mundo tão perdido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá convencimento de pecado para que eles ainda não se renderam a Cristo. Em nome de Jesus, deixemos isso. Amém.